Todos. Boa tarde. Boa Amigos, tarde. vamos começar a reunião agora. Eu peço a todos que desativem o microfone, o áudio, né? Só vamos deixar por enquanto só o ministro e o Jonathan Benchimol, que já vai falar em seguida. E depois da fala do ministro, então, nós vamos passar para a apresentação e todos ligam de novo os microfones. Ministro Ernesto Araújo, boa tarde. Boa tarde. É uma grande honra tê-lo conosco. Ministro, para não adiantar, não perdermos tempo, eu vou logo passar a palavra para o nosso vice-presidente, o senhor Jonathan Benchimol, para as palavras de boas-vindas. Muito obrigado. Jonathan, a palavra está com você, por favor. Senhor Ministro de Relações Exteriores, embaixador Ernesto Araújo, eu gostaria de agradecer, em nome da Associação Pan-Amazônia, a oportunidade que os associados têm de conversar, dialogar de forma aberta, sincera, transparente e a abertura desse canal de comunicação. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo apreço em receber a associação. Gostaria de parabenizar o senhor e toda a equipe do governo federal pelo excelente trabalho que vem realizando, em especial o seu trabalho à frente do Itamaraty. O povo brasileiro agradece o trabalho árduo e dedicado. Gostaria de informar também, nesta oportunidade, que existe um alinhamento de posições entre a classe empresarial da Amazônia e a posição do governo federal no que se refere à necessidade de um desenvolvimento regional de forma a retirar o cidadão amazônida da informalidade, do desemprego e da pobreza. Essa conjuntura e pela ausência de infraestrutura na região que propicia informalidade e, vamos dizer, problemas de diversas naturezas para a região. Gostaria de dizer, senhor ministro, para finalizar, que a Amazônia é parte da solução do Brasil e não é parte do problema do Brasil. No mais, muito obrigado pela oportunidade e uma boa tarde a todos nós. Obrigado. Ok, Jonathan, muitíssimo obrigado. Obrigado também, ministro. Ministro, se o senhor me permite, eu gostaria agora de falar rapidamente sobre o seu currículo, pode ser? Antes de passar para iniciar. Tá bem, então. Tá bem. Bem, o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Ernesto Araújo, ingressou no Instituto Rio Branco em 1990. Portanto, são 30 anos de carreira diplomática e de bons serviços prestados ao Brasil, né? Nesses 30 anos de carreira diplomática, o embaixador Ernesto Araújo serviu em inúmeros postos no exterior e ocupou importantes cargos na chancelaria. Sua última missão, seu último posto no exterior foi embaixar nos Estados Unidos, onde atuou como vice-chefe da missão. Em 2016, foi nomeado diretor do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores, cargo que exerceu até ser designado ministro de Estado recentemente, em 2019. Em 2019, o embaixador Ernesto Araújo também é escritor, né? Tem publicado obras tanto na área de diplomacia, relações internacionais, mas também obras de ficção. Dito isso, eu gostaria de passar para a apresentação de todos os presentes. Então, eu peço logo o senhor ficar por último, ministro, por favor, aí, para já começar a conversa, né, e suas palavras. Então, eu vou passar primeiro o Jonathan Benchimol, que já falou. Por favor, Jonathan. Jonathan é nosso vice-presidente. Jonathan, por favor. Ministro, primeiro, novamente, agradecer pela oportunidade. Eu creio que existe um alinhamento muito grande por parte da classe empresarial
da necessidade de revisão do marco regulatório brasileiro, não somente no que se refere à Amazônia, mas no que se refere a todo o escopo da legislação que ao longo dos últimos anos se criou, criando entraves e burocracias que tornam os empreendimentos, sejam eles comerciais, industriais ou agrícolas, extremamente complexos e de difícil solução. Todo esse entrave, todo esse arcabouço legal que se criou no Brasil nos últimos 40, 50 anos, tornam a atividade extremamente complexa. No livro Why Nations Fail, do Robinson e do Oseglem-Lu, de Harvard e da Universidade de Penn, eles mostram como alguns países foram exitosos e como alguns países não conseguiram gerar o desenvolvimento. E ele toca exatamente em alguns pilares que são essenciais para o desenvolvimento econômico. E essa é a necessidade de ter uma regulação moderna, dinâmica, que propicie o emprego e renda. Então, esse revogaço que tem sido tratado pelo governo federal vai na direção correta do que a sociedade necessita. Na minha limitada leitura como cidadão, eu creio que se faz necessário, inclusive, aprofundar esse revogaço. Existe uma legislação, senhor ministro, que proíbe o estabelecimento de atividade comercial de rios preponderantes da região de 500 metros da margem. Vou lhe dar um exemplo de uma legislação. Essa legislação é extremamente danosa à região amazônica, no que se refere a estabelecimentos próximos das margens dos rios e dos igarapés aqui da região. Outra legislação que é muito relevante ao custo Brasil e custo Amazônia, senhor ministro, é a questão da praticagem. Uma legislação muito antiga, que até hoje perdura no Brasil. Eu entendo que quando essa legislação surgiu, não havia AIS, não havia GPS, não havia carta náutica, não havia radar, não havia ecobatímetro, não havia meios e instrumentos de comunicação moderno. E se manteve essa legislação mesmo em face ao avanço tecnológico. Um navio para entrar nos rios da Amazônia atualmente, senhor ministro, ele custa muitos milhares de reais, e isso tudo transferido ao custo por container, ao custo por passageiro transportado e, em geral, eu acredito que é possível melhorar o Brasil e é possível caminhar no sentido de tornar o nosso desenvolvimento um local melhor para o cidadão brasileiro. Senhor ministro, eu agradeço a sua participação. Ok, muito obrigado. Vamos dar continuidade às apresentações. Caros amigos, Jonathan, muito obrigado pelos seus comentários. Tomamos nota. Eu acho que o ministro também tomou, mas neste momento eu vou pedir apenas que se apresentem, digam nome, de onde estão falando, qual é a sua empresa, de que cidade estão falando. É só esclarecer ao ministro que aqui nós temos empresários, grandes empresários, né, um dos principais empresários de todos os estados da Amazônia. Nós temos 150 associados, 60 e poucas empresas, e nós escolhemos alguns empresários de diversos estados para mostrar a representatividade da associação, ministro. Então, por favor, Adélio, nome, seu cargo em sua empresa e de onde está falando. Por favor, Adélio Barufaldi. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Meu nome é Adélio Barufaldi, eu sou gaúcho de nascimento, mais 35 anos de coração de Rondônia. A nossa empresa
tem geração de energia, concessionária de automóvel e o agronegócio. Então, estamos aqui há 35 anos, geramos 800 empregos diretos em nossas empresas. Estamos aqui, ministro, apoiando as ações do governo, esperando também a compreensão do país sobre a Amazônia nesse momento que nós estamos passando. Antônio Azevedo, por favor, se apresente, por gentileza. Boa tarde, Belisário. Boa tarde, ministro, chanceler Ernesto Araújo. Eu sou Antônio Azevedo, falo aqui de Manaus. Sou presidente de uma empresa regional que tem 56 anos e atua em todo o interior do Amazonas, na capital, e também em Roraima. Estamos presentes aí praticamente na maior parte dos municípios amazonenses. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Antônio. Doutor Irani Bertolini, por favor, se apresente. Bem, então passamos da Amazônia. Sou gaúcho, já com título de cidadão amazonense, cidadão paraense. Temos várias empresas na Amazônia, entre elas a Transportes Bertolini, estaleiro, fábrica de semi-reboques. E temos aproximadamente, espalhados pelo Brasil, 5.000 empregados. Para mim é uma satisfação participar dessa videoconferência e dar as boas-vindas ao ministro. Seja bem-vindo. Para nós é muito importante essa oportunidade da gente trocar informações. Obrigado. Muito obrigado, doutor Irani. José Benchimol, por gentileza. Opa, ministro, é um grande prazer participar dessa reunião e discutir aqui os rumos da Amazônia. Eu trabalho junto com o Jonathan na Fogás, distribuidora de GLP. Atuamos em todos os estados da região amazônica, em praticamente todos os municípios da região. Então, a questão logística, efetivamente, é um desafio muito grande, a questão efetivamente dos entraves burocráticos e de licenciamento também fazem parte aí do nosso dia a dia e das dificuldades que a gente enfrenta. Muito obrigado, José. Felipe Dal, por gentileza. Boa tarde, ministro Ernesto Araújo. Prazer grande, meu nome é Felipe Dal Júnior. Dirigimos uma empresa chamada Grupo Rede Amazônica. É um grupo de comunicação que opera aqui em 6 estados da região norte. Muito obrigado, Felipe. Doutor Reinaldo Zucatelli, por gentileza. Boa tarde, ministro Ernesto Araújo. É um prazer participar dessa live. Quero dizer que nós estamos aqui no Pará, no chamamento do governo federal para integrar a Amazônia, para não entregar, na década de 70. Eu sou de capixaba de nascimento, mas estamos no Pará há quase 50 anos e sou do grupo Zucatelli. Temos empresas de automóvel, caminhão, tratores e também no agronegócio, produzindo genética para melhoramento do rebanho do Pará e do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Reinaldo. Olha, eu estava seguindo aqui a ordem alfabética, mas escapou o Davi Israel. Davi, por favor. Davi Israel, nos ouve? Sim. Boa tarde, ministro. Davi Israel, de Manaus. Eu sou diretor da empresa Amazônia Ecopark Hotéis e Turismo. Atuamos 30 anos na área do turismo ecológico e também diretor-presidente das empresas Companhia Vale do Amazonas e Cianorte, que atuam no Alto Solimões com extrativismo, manejo florestal, castanha, borracha. Estamos aqui para ajudar o desenvolvimento da Amazônia. Agradecer. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado, Davi. Paulo De Carli, por favor. Alô? Oi, estão escutando, né? Sim, ministro? Obrigado, Paulo. Opa, obrigado. Ministro, muito boa tarde. Fico também sempre enobrecido pela participação. Meu nome é Paulo De Carli, atuo no ramo empresarial no setor de construção civil, operação portuária,
logística, indústria e energia. Estamos presentes além do Amazonas, Roraima e agora, recentemente, nos últimos 3 anos, atuando fortemente na Guiana Inglesa, fronteira aqui com o nosso estado de Roraima, e também dentro dessa mesma filosofia panamazônica. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Rogério Rabelo, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Rogério Perales Rabelo, eu sou diretor da Pneu Forte. Nós somos distribuidores de pneus e nós atuamos nos 6 estados na região norte aqui. Obrigado. Muito obrigado, Rogério. Um abraço. Como convidado especial, ministro Ernesto Araújo, nós temos aqui a ministra Maria Deise. Ministra Maria Deise, por favor. Os meus cumprimentos seguem em forma de agradecimento à Panamazônia por me dar a oportunidade de estar aqui e assistir nosso excelentíssimo ministro das Relações Exteriores e um amigo muito querido, Ernesto Fraga Araújo, que reputo como sendo um dos colegas mais competentes e mais educados e cultos que eu conheci ao longo desses 30 anos dentro do Ministério das Relações Exteriores. Quero deixar aqui a mensagem para o ministro Ernesto Araújo, que estou muito agradecida por confiar a mim a chefia do escritório de representação do Ministério das Relações Exteriores na região norte, porque sem uma Amazônia forte, jamais haverá um Brasil forte. E os temas aqui são todos de suma relevância, não apenas os ambientais, mas os econômicos, comerciais, científicos, tecnológicos, políticos, culturais, todos. De forma que, ministro, seguirei sempre alinhado com as suas determinações, não apenas por uma questão de disciplina na carreira, mas porque acredito firmemente nas diretrizes que o senhor tem estabelecido para a política externa brasileira. Conte comigo. Ministro, antes de passar a palavra ao senhor, eu não poderia deixar de elogiar o trabalho que o Ministério das Relações Exteriores está fazendo aqui na região norte, por intermédio do ERENOR, né, o Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores na região norte. Eu, inclusive, trabalhei lá há 20 anos. Eu era funcionário da SUFRAMA e cuidava da área internacional na SUFRAMA. E aí, quando abriram o ERENOR, da época era EREMA, eu ajudei lá também. Na época, era o embaixador Ferreira Lopes. E naquela época, o EREMA, né, teve uma participação muito importante aqui, inclusive, foi através do EREMA que se criou a Feira Internacional da Amazônia, foi um projeto do chefe do escritório da época, e eu vejo agora, ficou um tempo desativado, ou com pouca atividade, mas eu vejo agora com muita alegria o trabalho realizado pela ministra Maria Deise, que está excelente. Eu só ouço elogios, apesar da pandemia, né, que tem dificultado as atividades, eu só ouço elogios a respeito do trabalho da ministra Maria Deise, e eu peço que o senhor fortaleça o escritório aqui na Amazônia, o escritório ERENOR, porque a gente precisa desse contato com o Itamaraty. E eu vejo também, nas conversas e nas manifestações da ministra Maria Deise, o perfeito alinhamento dela com a agenda do governo Bolsonaro e também com a agenda que o senhor defende, ministro. Então, meus parabéns pelo trabalho realizado pelo Ministério aqui na Amazônia. Parabéns também à ministra Maria Deise pelo excelente trabalho. Bem, desculpa, eu esqueci de uma pessoa, esqueci do nosso Jairo, lá do Maranhão. Maranhão também é Amazônia. Jairo, por favor, se apresente para nós prosseguirmos. Boa tarde a todos, boa tarde, ministro, boa tarde a todos os amigos da Panamazônia. É um prazer estar aqui. Estou na cidade de Imperatriz, Maranhão. A minha empresa é a Agrosal e a gente trabalha no comércio e representação de insumos para agropecuária há mais de 30 anos e sonhamos com a Amazônia desenvolvida e sem pobreza e crescendo cada vez mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Jair. É uma honra tê-lo. Desculpa ter passado, desculpa. Ministro, a palavra está com o senhor agora, por favor. Muito obrigado, Belisário. Muito obrigado a todos que intervieram. Para mim é um privilégio estar aqui com os senhores. Já só de
escutá-los na apresentação, já aprendi muito sobre a diversidade dos interesses que estão aqui representados, sobre o patriotismo também dos senhores, esse patriotismo direto, né? Não só do sentimento, claro, mas do exercício diário dos senhores aí, do trabalho, que eu queria já deixar minha admiração aqui, né? De quem está realmente, né, vivendo a Amazônia, fazendo essa região maravilhosa do Brasil. Então, toda a minha admiração, meu respeito ilimitado pelos senhores, por quem né, enfrenta aí toda a beleza, mas também todos os desafios da Amazônia, né? Fico feliz também por algumas apresentações aqui de ver que a Amazônia é um pedaço do Rio Grande, né? Já que há tantos gaúchos aí, eu também como gaúcho exilado, né? Nasci lá e passei toda a vida em Brasília, né? Enfim, queria me solidarizar com todos, mas enfim, com todas as pessoas que tantos nascidos aí, quantos que vieram de tantos lugares do Brasil. Isso também é um símbolo muito importante, né? Da integração, né? Da integração verdadeira do Brasil, que é aquilo que nós, entre tantas coisas, né? Que nós estamos recuperando nesse governo, né? Essa ideia da integração, algo que ficou meio demonizado, né? Durante muito tempo. Por quê? Porque nós aceitamos padrões de pensamento alheios, aceitamos clichês, aceitamos ideias preconcebidas sobre nós mesmos, não só em relação à Amazônia, mas acho que na Amazônia, na parte do meio ambiente, isso foi muito premente, sem que ninguém notasse, assim, sem que houvesse uma programação, mas isso ao longo de 2, 3 décadas, talvez 4, foi se influenciando na maneira como nós mesmos brasileiros vemos a questão ambiental e vemos a Amazônia. Nós começamos a pensar a Amazônia, eu acho que de fora para dentro, em muitos sentidos. E acho que isso é um dos problemas, né, sem nenhum ânimo de crítica, né, mas que a gente diagnosticou como um dos problemas aqui no Itamaraty, ou parte de um problema, que é isso, de nos ver muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora, né? E querer muito mais estar de bem com, digamos, as elites aí dos organismos internacionais do que realmente representando e levando conosco os interesses do povo brasileiro, do produtor, da nossa população. Então, é uma inversão, parece óbvia, né? Mas que, né, subrepticiamente, ela foi tomando conta da mentalidade e que a gente precisa inverter e que estamos, graças a Deus, acho que estamos conseguindo inverter, né? Esse é o primeiro passo, a gente saber quem é, né? E eu sempre digo, nós não estamos aqui para ser escritório de representação da ONU no Brasil, né? Para ser um pouco direto, né? Estamos aqui para, né, ser parte desse projeto de Brasil no qual a Amazônia, agora com toda a atenção que o presidente Bolsonaro dá para essa questão, para a questão da integração, adquire um papel fundamental. Bom, isso se consubstancia, entre outras coisas, no trabalho que a querida amiga, colega Maria Deise está fazendo aí em Manaus, né? Foi designada aí, já agora na nossa gestão, para chefiar o escritório na região norte. É um escritório que, se não me engano, já estava vazio há um bom tempo, que acho que sinaliza, de novo, não quero aqui ficar criticando anteriormente, muita coisa boa foi feita, mas acho que sinaliza um pouco que havia uma certa carência de atenção a essa conexão do Brasil, do Itamaraty, Brasil também, mas do Itamaraty com o trabalho que a gente precisa fazer dentro do Brasil, né? Na Amazônia, muito especificamente. Então, o trabalho no escritório é fundamental e, agora, ouvindo os senhores, quero dar todo o apoio aqui e agradecer muito a interlocução que os senhores têm aí com o escritório em Manaus. Eu queria mencionar também o seguinte, eu acho que a Amazônia virou um ponto onde questões de política interna estão afetando, muitas vezes negativamente, nossa política externa e nossos negócios, nossos interesses comerciais de investimentos, né? Eu acho que é um dos... falando muito francamente, alguns terão análises diferentes, talvez, da minha, mas fica muito claro que há uma agenda de alavancar esses preconceitos internacionais existentes sobre o meio ambiente no Brasil, sobre a Amazônia, para ganhos né, políticos internos e para travar todo um programa de governo que nós estamos implementando. Eu acho que, infelizmente, algumas correntes se deram conta de que é um tema onde você pode usar esses preconceitos internacionais para atrasar o desenvolvimento da Amazônia.
nossos projetos aqui e nos criar problemas, né? E isso se vale de uma mudança que tem existido na Europa, sobretudo, né? Nos Estados Unidos também, digamos, o que se chamava o primeiro mundo, né? Que é mais ou menos o seguinte, que tem a ver com esse processo interno. Quer dizer, eu acho que a população brasileira aderiu, né, plenamente aí ao nosso projeto de transformação, claro, com dúvidas, mudanças aqui e ali, mas a gente sente isso, né, nas ruas, que existe uma adesão ao projeto que o presidente Bolsonaro trouxe, né? Então, como, digamos, enfrentar esse projeto por parte de quem quer, né, enfrentá-lo? Não diretamente, porque é visível que há esse apoio popular. Então, recorrer à questão ambiental. No primeiro mundo, sobretudo na Europa, né, eu acho que a gente pode fazer uma analogia, que é o seguinte: o ambientalismo ele virou um instrumento daquelas correntes que não querem contestar, porque não podem contestar diretamente a democracia liberal, um certo modelo econômico e político que, evidentemente, é o modelo, né, reconhecido como melhor, como mais eficiente, tanto em termos de economia quanto de preservação das liberdades, né? E também, então, ao longo de 40 anos, aí foi surgindo esse uso, digamos, do ambientalismo, quer dizer, a partir de finalidades muito nobres, muito aceitáveis, muito, né, mobilizadoras e legítimas, né? E legítimas. Foi surgindo, digamos, um aproveitamento disso que a gente chama, por falta de outro nome, o ambientalismo, né? Que é a ideologização disso para, digamos, tentar controlar o processo de crescimento e contestar aqui e ali, chegando aí a ponto de alarmismo. Olha, o mundo vai acabar, então a gente tem que, né, dar todo o poder para o Estado, para regular toda a vida do cidadão, né? Senão o mundo vai acabar. É isso que a gente vê um pouco acontecendo, né? Então, o que acontece? Na Europa existe esse caldo de cultura muito favorável à preocupação ambiental exacerbada, né? Que, como eu digo, tem uma raiz, não quero negar, né, muito válida, como aqui dentro, né, de sustentabilidade, tudo isso, mas que foi, eu não digo que haja nenhuma conspiração, é uma coisa meio natural que vai acontecer. Existe essa instrumentalização. Então, quando você junta uma agenda interna aqui, que é instrumentalizar o meio ambiente, com uma agenda lá, que já está acostumada com isso no primeiro mundo, realmente surge uma força muito grande de choque contra o Brasil, em relação ao Brasil. E a gente vira esse, digamos, esse vilão, né, do meio ambiente que está querendo se pintar. O que é frustrante, porque justamente no momento em que nós estamos nós estamos convergindo, nos alinhando com esses grandes princípios da democracia liberal, quer dizer, a economia de mercado eficiente, competitiva e uma democracia realmente funcional e funcionando como pede a nossa Constituição, né? Todo o poder emana do povo, onde realmente a gente quer, né, uma democracia profunda, com a participação das pessoas, que é o que está acontecendo no Brasil. Acho que hoje, né, não tem nenhuma democracia tão vibrante quanto a brasileira. Então, e também finalmente estamos querendo transformar o Brasil finalmente numa economia de mercado e não aquela economia híbrida, né, que a gente conhece. Bem, então nesse momento que a gente está chegando, né, então queremos entrar na OCDE, por exemplo, que é o, digamos, a epítome aí desse modelo e outras iniciativas, a gente é visto de uma outra maneira. É muito frustrante isso, porque a gente está justamente fazendo aquilo que os europeus pregam, né, há tanto tempo, a democracia e tal, a economia aberta, assim como nos Estados Unidos. Estados Unidos, parênteses, eu acho que realmente é algo que não é ter opção por um lado ou por outro, mas visivelmente a administração Trump e o governo dele, os republicanos, acho que entenderam melhor esse novo Brasil, enquanto que acho que o lado democrata, o Joe Biden, né, como candidato, ainda não. Então, o que eu tenho falado, se a gente está preocupado com isso, não, mas é preciso que, e tenho certeza que isso acontecerá nos Estados Unidos, caso haja uma vitória dos democratas, a necessidade de entenderem esse Brasil e não vê-lo através dos estereótipos, né? Enfim, então, esse é o panorama onde a gente está atuando. É um panorama desafiador, porque, né, existe uma série de preconceitos que estão sendo usados deliberadamente ou não, e
seja quais forem os interesses que estão por trás, contra esse grande projeto de transformação nacional que nós temos, né? E não só para a Amazônia, né? Mas a Amazônia é realmente o nosso, né? Seria, né? A nossa, como alguém falou aqui, que seria uma grande solução para nós e para o mundo, acaba sendo transformada como se fosse um problema, que absolutamente não é, né? Então, eu acho isso. Quer dizer, muitas pessoas, infelizmente, querem segurar o Brasil segurando a Amazônia, querem segurar a Amazônia segurando o Brasil, né? Querem nos travar. E isso, claro, contrastando aí, sim, com a realidade, né? Que a gente conhece, mas que o mundo insiste em não conhecer, que é, né, a realidade da região, quais são os desafios, qual é a qualidade das nossas legislações ambientais, o grau de preservação sem paralelo em outros lugares no mundo, em termos da floresta, né? Toda uma regulação que até, né, em muitos casos, a gente sabe que é excessiva, né? Mas que, de toda forma, é plenamente, né, mesmo fazendo né, a desburocratização que precisa ser feita, continuar sendo uma legislação extremamente avançada por quaisquer padrões, né? Se fosse chamar assim, isso aqui país X, né? Olha só que legislação boa, ninguém falaria outra coisa. Mas quando é Brasil, aí as pessoas, não, olha só, e tal, vamos, né? Que horror, isso aqui, estão destruindo. Claro que existe uma politização quando a gente vê isso, né? Acho que a gente podia fazer aquele teste quase com vinho, né? Olha, põe uma venda aqui para ver qual que o vinho que é melhor, né? Então, achei que botar uma venda e mostrar só o que é a política ambiental de um determinado país, X, e dizer o que é, sem dizer que é o Brasil. Porque hoje o Brasil realmente atrai essa, né? Liga uma chave ali entre, né, em muitos setores que não tem a ver com a realidade. Bem, então, a realidade infelizmente, hoje, a última coisa em que se pensa, em muitos casos. A imprensa, né, não é só no Brasil, né, gosta de manchete. Manchete é o quê? Está destruindo a Amazônia. Isso que dá manchete, né? Brasil está bem na preservação, isso ninguém vai comprar o jornal, né? Hoje a competição pelos cliques, né? É uma coisa gigantesca, né? Qualquer meio de comunicação, seja nas redes, seja os mais tradicionais, que são ainda mais fortes na Europa do que são aqui, né? Né? A competição é gigantesca, então o cara tem que competir, né? Criando uma imagem, né? Criando e muitas vezes usando imagens distorcidas, né? Chegando ao ponto aí da girafa na Amazônia e tal, mas isso é o quê? Isso né? Isso é uma decorrência dessa civilização né, a comunicação permanente que a gente está vivendo, que as pessoas também não têm tempo e não querem ler nada além da manchete. Isso é outro problema, né? A gente se pega fazendo isso. Então, a manchete está aqui. Já vi, não, você não está. Mas a manchete, quantas vezes é diferente do conteúdo? Quantas vezes o próprio conteúdo já é ruim, né? Mas manchete, então... Então, isso, infelizmente, é a realidade hoje, né? Então, uma pessoa lá na Finlândia lê ali uma coisa, já acho que já entendeu tudo de Amazônia, né? Tanto que nós estamos aqui vivendo nesse país há, né, os anos que estamos vivendo, né? Né? Muitas vezes temos dificuldade de entender, nós aqui, os não amazônidas, né? E quem dirá alguém que, né, de repente leu, mas não, já sabe tudo e tal. Claro que também aprende na escola ali, 2 ou 3 coisas, 2 ou 3 imagens e tal. Bem, então, o que pode ser feito, né? O que pode ser feito? Eu queria justamente pedir ideias aqui para os senhores, mais do que passá-las, porque, né, certamente terão ideias melhores do que as nossas. Mas, bom, nós estamos trabalhando muito intensamente, como sabem, no Conselho da Amazônia e distintamente aí nos vários ministérios que estão ligados, de alguma maneira, a essa questão, entre eles, claro, o Itamaraty. Sempre, nosso caso aqui, é uma coordenação muito estreita com o Ministério do Meio Ambiente, com o ministro Salles, especialmente, que eu admiro imensamente, né, pelo tipo de pressão que sofre e pela qualidade excepcional do seu trabalho diante dessa pressão, pela sua coragem, pela sua resiliência e patriotismo também, né? Enfim, então, né, estamos trabalhando em várias vertentes, mas é algo que está se criando também, porque, né, outro exemplo, né, o Conselho da Amazônia existia, mas não tinha sido
convocado, né? Agora que foi convocado e presidido pelo vice-presidente, com a capacidade de atuação que tem hoje, o envolvimento das Forças Armadas, que não existia também, né? Coisas que não são vistas, né? Uma mobilização muito maior do que existia anteriormente. Bem, eu acho que são 3 vertentes básicas em que a gente pode e precisa trabalhar. Uma delas é a vertente da apresentação técnica e científica, digamos, da realidade amazônica e da realidade ambiental brasileira. A gente tem que criar cada vez mais os espaços para que as pessoas, seja governo, seja iniciativa privada, seja ONGs, sociedade civil na Europa, em todo o mundo, tenham mais dados sobre a Amazônia. Vejam os mapas, né? Vejam onde é que é a produção agrícola, onde é que não é, vejam a questão da produtividade agrícola. As pessoas acham que a gente está aumentando a produção desmatando. Claro que não é, né? A área de pastagens, pelos dados que eu tenho, nos últimos 10 anos diminuiu no Brasil, né? Enquanto que a produção e a quantidade do rebanho aumentou, né? Ninguém sabe isso, que a área de pastagens diminuiu lá fora, né? Ninguém vai acreditar. Esse é outro problema, né? Você pode mostrar, mas é aquele negócio do viés de confirmação, né? Quando você forma uma realidade na cabeça, qualquer informação que a confirma, a gente incorpora. Qualquer informação que a desmente, a gente tende a dispensar, né? Isso é uma coisa do funcionamento do cérebro, até mais, e hoje em dia ela é muito reforçada pela mídia. Enfim, mas é preciso que haja esses espaços para que as pessoas comecem a se acostumar mais, né, a ver os gráficos, a ver a realidade, né, de uma maneira muito visual, né, muito visual. Isso, digamos, acho que tem que ter essa perspectiva técnica, né? Tem que ser um diálogo muito entre quem entende dos dois lados. Por exemplo, surgiu recentemente aí um estudo de uma instituição francesa, né, encomendado, acho que pelo governo francês, dizendo que o acordo Mercosul-União Europeia, se implementado, e tenho certeza que vai ser, ou seja, quando implementado, vai contribuir para desmatamento, esse tipo de coisa. E tem várias falhas que a gente já identificou, só numa primeira leitura, né? Por um lado, a gente estava conversando sobre isso aqui no Itamaraty, é bom porque eles colocaram ali argumentos, né, que estão no papel, não são essa coisa vaga, então é mais fácil da gente desmentir e mostrar por que estão errados. Então, esse tipo de debate é muito bom. Esse tipo de debate, né, quando vem com papel, é ótimo, porque a gente, né, pode sentar e queremos achar os espaços para sentar e mostrar, olha, isso é verdade, aquilo não é. Uma segunda vertente que chama muito a atenção, claro, é o tema da imagem, que não é exatamente a mesma coisa do que os dados, quer dizer, esse aqui é um trabalho mais técnico. A questão da imagem é algo que, obviamente, tem que ser trabalhado. A gente está correndo atrás do prejuízo, realmente, porque, na verdade, de 40 décadas, como eu disse, de desinformação crescente sobre os temas ambientais nos países avançados e ao redor do mundo. Né? É difícil porque é isso, é uma coisa muito capilarizada, que começa no jardim de infância, né? A criança na Bélgica já aprendendo que, né, o Brasil né, tem uma política ambiental, indigenista, né, de destruição e tal. Né, essa coisa chega, né, então a pessoa cresceu aquilo desde os 5 anos, vendo isso. É difícil, é muito difícil trabalhar mais. Não é algo que a pessoa vai ver naquele primeiro dia e vai, não, olha, eu estava errado toda a minha vida, tudo que meus professores, meus pais, né, me disseram estava errado, meus amigos, não. Né? É difícil, mas é necessário, né? Porque também, claro, tem esse lado inconsciente, digamos, as pessoas ficam incorporando fotos, imagens de queimada, de bicho morrendo, então precisam ter também imagens reais da floresta de pé, né? E o lado positivo, né? Para que aquilo entre ali no lado inconsciente, digamos, da psique também, e comece a haver pelo menos um contraste, né? E finalmente, aí acho que é fundamental aqui, os outros também, mas esse é fundamental para os senhores aqui, que é o lado do investimento. Né? Cada vez mais a gente está convencido de que é fundamental convencer todo mundo, ao redor do mundo que se interessa pela questão amazônica, de que não basta falar da proteção, que é necessário falar do investimento, da geração de emprego, né? Da racionalidade econômica, do uso da Amazônia, do uso soberano, responsável, sustentável
da Amazônia. E aí vem, claro, a questão do produtivo, né? Como é que você gera esses empregos, a questão da infraestrutura e a questão do financiamento. E eu queria mencionar também que eu tenho estado cada vez mais, tenho procurado cada vez mais ter uma agenda muito presente na Amazônia. Recentemente eu tive 2 vezes em Roraima. Claro, tem a dimensão aí de Venezuela, Operação Acolhida, mas tem também todo o nosso diálogo aí em relação aos desafios lá de Roraima. E semana passada estive brevemente em Rondônia e depois no Acre, uma visita muito interessante. E cada vez mais a gente aqui, eu e toda a minha equipe aqui, a gente se dá conta de que é fundamental essa presença na região para entender os desafios e ver como é que a gente pode ajudar a transformar isso em mudanças efetivas. E aí a infraestrutura é fundamental, né? Temos aí 3 desafios nesses 3 estados que eu mencionei, por exemplo. Roraima, a ligação com Guiana, né? Finalmente ter uma estrada asfaltada ali que permita ir de Roraima até o porto de Georgetown, no momento agora que a Guiana vai ter um crescimento extraordinário com petróleo e abrindo uma avenida aí de investimentos sem precedente lá para... E aí, acho que beneficiando, né, não só Roraima, mas todo o norte, muito especialmente o Amazonas, né, dada a facilidade maior de conexão ali. No caso do Acre, a ligação ali entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, no Peru, chegando ao Pacífico depois muito mais fácil do que a ligação que existe hoje pelo Sul. Estamos trabalhando nisso, aí o desafio mais é o lado peruano, mas, portanto, o envolvimento do Itamaraty também aí é fundamental. E Rondônia, enfim, a ligação com a Bolívia ali, tanto na fronteira Guajará-Mirim, quanto ali, esqueci o nome da cidade, desculpa, o pessoal de Rondônia vai me lembrar aqui, ali no sul de Rondônia, né? Que aí Guajará-Mirim. Não, mas Guajará é no oeste, né? No sul ali tem, ou é ao contrário, é uma costa não é, bom, enfim, é onde tem uma balsa que precisa, Costa Marques, né? Costa Marques. Ministro. Tem o Forte Príncipe da Beira lá, tem o Forte lá, né? Exatamente. Né? Então, eu tenho conversado muito, sobretudo com parlamentares aí da região, desses estados e de outros. Há uma mobilização imensa em torno desses projetos e acho que as bancadas do Norte são absolutamente fundamentais para ajudar a tocar esses projetos, né? Então, no caso do Acre, só para citar, essa viagem eu fiz junto aí com os senadores Márcio Bittar e Petecão, foi fundamental para mim, ter essa visão e essa conexão com as bancadas para que as coisas aconteçam. Enfim, mas só para então mencionar, já estamos embarcados nesse desafio, mas precisamos sistematizar isso. E na questão do financiamento, muitas ideias surgindo, uma iniciativa nossa aqui do Itamaraty desde o ano passado, em coordenação aí com o Ministério do Meio Ambiente. Nós estamos trabalhando com o BID, já está sendo formado um fundo específico para a Amazônia, que aí não será só para o Brasil, será para os outros países também da região, mas que já existia, mas que vai ser muito reforçado e com uma cara nova, para tentar justamente carregar mais recursos dessas correntes que se interessam pelo meio ambiente, legitimamente, no primeiro mundo, para o investimento produtivo na Amazônia, sustentável, claro. Né? Ou seja, tentar mudar a lógica da ONG para a lógica da produção. Né? Porque hoje o que acontece? Os governos interessados tendem a pegar o dinheiro e dar para a ONG. E aí, tá, alguns casos, bons projetos, em outros casos a gente não sabe, porque tem esse problema da falta de transparência. Né? Então, não é dizer que não vai ter mais ONG, mas não pode ficar só nisso. Né? E acho que tem um rendimento muito maior, claro, teria que ter até estudos para mostrar isso, mas colocar esses recursos em fundos, criando emprego para as pessoas, né, terem sua vida digna e não dependerem de outros tipos de atividades, inclusive atividades ilegais. Né? Acabar também com o preconceito da mineração, isso é um grande desafio. Né? A mineração realmente sofre de preconceitos imensos, sabe que o presidente Bolsonaro não só não compartilha, mas faz de tudo para acabar com esse tipo de negatividade em relação à mineração, né? Uma atividade que justamente
quanto mais legalizada, melhor, mais sustentável e mais cria benefícios com um impacto ambiental mínimo, se tudo for bem administrado, isso que a gente quer. E daqui a gente luta contra imagens totalmente irracionais, né? Que acham que mineração você vai ali acabar com tudo e prejudicar os indígenas, quando é um caso de terra indígena. Isso é uma dessas lutas que são de longo prazo, né? São de longo prazo porque dependem de uma mudança de mentalidade. Mas, enfim, só para dar uma ideia do que, né, evidentemente, é o universo com o qual a gente está trabalhando, que os senhores conhecem melhor do que eu, mas que a gente está tentando fazer essas mudanças onde é possível, e, sobretudo, pensando na questão de mudança de paradigma, né? De deixar de demonizar o investimento na Amazônia, como se fosse possível ter uma região deserta de pessoas, né? Que está sempre associado aí àquela questão do começo e tal, a contestação do nosso projeto e a contestação da soberania, né? Por isso que a gente fala tanto em soberania, porque é um conceito que foi demonizado, né? Não só no Brasil, né? Como se os países não tivessem mais a capacidade de se governar, né? Isso, no fundo, é o que está por trás. Então, você precisa sempre de burocratas internacionais fazendo, né, ditando, né, quais são as políticas de cada país. Se a gente não cuidar, realmente vai por essa linha. Aí também, fazendo outros parênteses, hoje essa discussão é muito urgente por causa da Covid, da pandemia, toda a problemática que surgiu com a atuação, a nosso ver, bastante deficiente da OMS. E, no entanto, muita gente ao redor do mundo dizendo, olha, a pandemia mostrou que a gente precisa de mais força para as instituições multilaterais, precisa reforçar a OMS, precisa... Não sei, né? Pode até argumentar, mas acho que mostra o contrário, mostra que existem problemas com essa ideia de que você pode gerir o mundo a partir de uma entidade internacional sediada em Genebra, né? Então, isso, no caso da saúde, evidentemente, está se provando cada dia que não é, porque a ideia de que todos os países têm que ter o mesmo tipo de política está se mostrando inadequada. Os países que seguiram nessa linha, né, estão tendo problemas maiores do que os países que tiveram enfoques mais inteligentes, digamos, no sentido, né, mais adaptados à sua realidade, né. Eu vejo isso, por exemplo, discutindo com países africanos, que eu sei que estou extrapolando um pouco aqui, mas acho que isso é importante para mostrar como existe esse viés, né, de que tudo tem que ser decidido lá fora, que essa coisa também que afeta muito o meio ambiente, né? De que o tema global tem que ter soluções globais, né? Isso é uma falácia, isso é um clichê, né? O problema global, tá bom, ele afeta todo mundo, mas muitas vezes um problema ele é melhor resolvido na base, né? Melhor resolvido a partir de soluções diferenciadas, de acordo com realidades diferenciadas, né? Por que tudo tem que ter uma solução global? Mas não é nada ideológico, acho que isso que é ideológico, partindo de uma frase, né, de um adjetivo que você aplica, né, e acha que está sendo muito, né, bacana, dizendo, olha, problema global, solução global. Isso é um adjetivo de quem não conhece a realidade, né? Nós tentamos um pouco mais na realidade. Bem, mas eu dizia que, em relação à pandemia, só por exemplo, países africanos, por exemplo, né, muitos deles aplicaram lockdown total, né, em sociedades que são, né, até mais do que a nossa, dependentes de economia informal, dependentes de... Né, e aplicaram lockdown total, com uma tragédia econômica. E aí você vai ver número de óbitos, assim, né, um país 15, no outro 50. Né. Então, visivelmente é um problema que não afeta tanto a África, né, mas, no entanto, em termos da saúde. Né, mas, no entanto, esse dogma, né, de que tinha que haver uma solução global, né, provocou uma devastação econômica aí, imensa. Né? No nosso caso, por sorte, com todos os problemas aí que houve, todo mundo sabe que, né, não dependeu do governo federal a questão da determinação das medidas, mas eu acho que, né, pelas ações do nosso governo federal, nós estamos com a performance econômica, né, uma das melhores, quer dizer, uma das menos piores, se vocês quiserem, né, mas realmente entre os países do G20 hoje nós estamos entre os 3 ou 4 países que estão com a melhor performance em termos de recuperação econômica, né? Isso para dizer que, né, acho que alguma coisa a gente está fazendo certo, né, aqui no Brasil. Contrariamente à imagem, aí vem de novo o problema da imagem, né? Espalharam aí, claro, a partir de uma agenda de política doméstica, espalharam pelo mundo que o presidente Bolsonaro foi, né,
o pior líder em termos de Covid, acho que foi, né? Os dados não mostram isso, como os dados não mostram a devastação da Amazônia, como os dados não mostram, muitas vezes, a necessidade de uma solução única para o tema da Covid. Quer dizer, as pessoas não gostam de dados, né? Não gostam de realidade, gostam de discurso político. Enfim, então, basicamente é isso. Eu falei mais do que eu pretendia, queria falar com o senhor. Bom, só para terminar, nessa questão dos investimentos, estamos procurando cada vez mais os diálogos, os canais de conversa para estimular isso. Falei do BID, mas também bilateralmente com vários países, isso é cada vez mais algo que atrai investimento. Acho que os países, quando falam bilateralmente, a racionalidade às vezes se impõe muito mais do que através dos organismos internacionais. Então, obviamente, com os Estados Unidos, nós estamos conversando sobre isso. Agora, em 5 de outubro, se não me engano, vamos lançar uma declaração conjunta para criar uma base para o trabalho ambiental, quer dizer, vai, enfim, digamos, reunir iniciativas que já existem aí na parte de biodiversidade, por exemplo, mas vai dar um foco político muito mais claro, que aí, claro, vai depender um pouco da eleição americana, se a gente vai poder levar adiante, mas a gente vai mostrar que é totalmente possível e desejável ter uma agenda ambiental forte com os Estados Unidos, né? É um tema muito identificado com os europeus, mas com os americanos, justamente, eles têm uma visão muito mais semelhante à nossa, de que você tem que trabalhar muito mais com a questão do investimento do que com a questão puramente da proteção. Bem, então, muito avanço com os Estados Unidos, mas também, por exemplo, hoje o presidente conversou por telefone com o presidente da Coreia, que espontaneamente mencionou que quer trabalhar mais conosco investimentos aí sustentáveis na Amazônia. Temos ótimas perspectivas com os países do Golfo, principalmente a Arábia Saudita e Emirados Árabes, né, que, né, tem também uma visão muito mais, eu acho, digamos, próxima da realidade das coisas e favorável ao investimento produtivo como forma de política ambiental, inclusive. Israel também, um país que tem toda uma tecnologia que, em muitos casos, a gente pode né, carregar muito mais para investimentos produtivos na Amazônia. Enfim, há uma coleção de opções aí muito grande que a gente está abrindo. Mas basicamente é isso. Queria, sobretudo, ouvi-los e continuar essa conversa. Ministro, mais uma vez, muitíssimo grato. Olha, eu não sei nem o que falar, porque eu tinha preparado aqui uns pontos para falar sobre o ideário da Panamazônia, mas não há porquê, porque, na verdade, o seu discurso, as suas ideias, elas coincidem integralmente com o que nós defendemos aqui na nossa Associação Panamazônia. Já consideramos o senhor como um associado honorário. Nossa, obrigado. E queria dizer uma outra coisa, que nós temos assim, um apreço muito grande pelo senhor. O senhor mencionou o Ricardo Salles, é outro ministro. Olha, aqui no nosso grupo, nas conversas, eu sempre vejo isso. Então, sempre mencionam os 3 melhores ministros do governo atual, sem demérito para os demais, por favor. Mas é justamente o senhor, o ministro Ricardo Salles e o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da infraestrutura, que são mais alinhados, falam que nós acreditamos que é a verdade para a Amazônia. Em relação à pressão internacional sobre a Amazônia, nós não temos dúvida aqui de que isso é só uma tentativa, uma estratégia de rebaixar o Brasil, de tentar criminalizar o homem da Amazônia, não é? Impedir o homem da Amazônia de produzir, de trabalhar honestamente. Então, nós não temos dúvida sobre isso. Não temos que lutar contra isso, mas eu vejo que o senhor está perfeitamente alinhado com o que nós pensamos. Então, eu não vou ocupar o tempo com as minhas palavras. Eu só faço uma observação. O senhor, 3 observações bem rápidas. O senhor mencionou que é importante fazermos apresentações técnicas científicas, mostrar dados sobre a Amazônia. Há uma oportunidade importante agora. O Palácio do Planalto entrou em contato comigo recentemente, tem 1 mês e meio, mais ou menos, para pedir, na verdade, subsídios para uma visita que os embaixadores, um grupo de embaixadores fariam aqui no Amazonas no final de outubro. Me disseram, na verdade, tanto o pessoal da presidência, depois falei com o pessoal da vice-presidência, nós temos uma boa relação com a vice-presidência, inclusive o general Mourão nos convidou para participar, assistir, né, como convidados do Conselho Nacional da Amazônia,
Ótimo. Então, me disseram que, na verdade, eles vão visitar apenas Coari, a produção de gás, e São Gabriel da Cachoeira, só isso, seria só isso, pelo menos foi o que me disseram. Mas parece que seria desperdiçar uma oportunidade de conhecer projetos aqui. Tem muitos projetos aqui na produção de madeira sustentável, produção de óleo de pau-rosa, produção de açaí. Tem muita coisa bem interessante acontecendo aqui que esses embaixadores poderiam ver, né, de fato, como a atividade produtiva, como a atividade empresarial pode proteger a floresta. Então, eu acho que levar só para ver, não sei, poderia ser, enfim, eu peço que o senhor considere isso se estiver na sua alçada. Outra coisa, rapidamente, a questão da OTCA. O senhor não falou, mas o senhor mencionou aqui a questão desse alarmismo, climatismo alarmista, o senhor mencionou alguma coisa sobre isso, e eu vejo que isso também entrou dentro da OTCA. Eu trabalhei na OTCA, eu fui da equipe que instalou a Secretaria-Geral, a Secretaria Permanente em Brasília, fiquei lá de 2004 a 2008, então fomos nós, aquela casa onde funciona, fomos nós que alugamos e tudo. Então, eu trabalhei nessa, então conheço um pouco a OTCA, o chefe de gabinete. É um cargo que não existe mais, só existiu naquela época e depois extinguiram. Bem, então eu vejo que a OTCA de lá para cá, a OTCA era multitemática, mas hoje eu vejo que ela se concentrou só na questão ambiental e com muita influência da cooperação alemã, ONGs, tem uma ONG aqui do Amazonas, a Fundação Amazônia Sustentável, que tem muito dinheiro, eles conseguiram também entrar lá na OTCA, contaminar, e eu vejo, me desculpa de dizer isso, eu posso estar completamente enganado, que mesmo o representante brasileiro lá, ele não está alinhado com o discurso que o senhor acabou de fazer. Então, só peço, se o senhor achar conveniente, que dê um pouco de atenção para essa situação, que a OTCA, eu acho que ela pode ser muito favorável para o desenvolvimento econômico da Amazônia, para a integração, cooperação e tudo, mas se ela permanecer presa a uma agenda meramente ambiental e climática, me parece que isso é meio perigoso. Dito isso, se o senhor me permite, eu vou passar a palavra para os que quiserem falar, não é? E, o senhor me permite, ministro? Claro, por favor. Tá, e aí eu passo logo a palavra para o Adélio Barufaldi, pedindo a Adélio e todos os demais 1 minuto, apenas 1 minuto no máximo, para a sua manifestação. Adélio Barufaldi, por favor. Adélio, você nos ouve? Bem, se o Adélio... Nós temos um problema de internet muito grave aqui na Amazônia, ministro. Então, às vezes, o pessoal cai a ligação e não consegue mais se conectar. Então, eu vou passar a palavra para José Benchimol. José, quer falar, José? Ô, Belisário, obrigado pela oportunidade. Dizer também que fiquei muito satisfeito com a posição do ministro. Realmente está bem alinhado com o que a gente pensa e o que a gente deseja para a Amazônia. Então, eu tenho alguns pontos, algumas sugestões, principalmente, sobre o que eu acho que é possível fazer. Então, primeiro, eu acho que o principal argumento aqui é que o desenvolvimento e a prosperidade, né, são os maiores aliados do meio ambiente. A prova disso é que a pressão ambiental não está vindo de países africanos ou países pobres asiáticos, mas está vindo de países ricos e desenvolvidos. Então, acredito que à medida que a nossa região prosperar e se desenvolver, vai haver uma vontade espontânea, né, da população, né, em preservar e tomar conta do meio ambiente de uma forma natural e sem uma pressão do Estado. Em relação a essa questão de imagem, que eu concordo também que é um problema e que de difícil solução, mas talvez a gente possa aprender um pouco com o que Israel faz no período das guerras, né? Durante as guerras, diversas guerras que Israel já passou ao longo da sua história, também tem esse problema de imagem. Às vezes a mídia internacional acha que os danos causados são maiores do que parecem, etc. Então, eles fazem, pelo que eu me recordo, convidam jornalistas internacionais e influenciadores internacionais para ver
em loco o que está acontecendo. Talvez isso sirva, de alguma forma, para levar a realidade, né, para as pessoas que estão descrevendo, são donos da narrativa sobre a Amazônia hoje. Também um comentário rápido sobre que essas pessoas que estão contribuindo para a distorção da imagem da Amazônia muitas vezes estão aqui no próprio Brasil, né? Pessoas de outras regiões que, de certa forma, veem a Amazônia como, né, uma competição, uma concorrência, né, para o que pode acontecer. Em último ponto, eu acredito que um dos elementos que dificulta o desenvolvimento da Amazônia de uma forma sustentável é efetivamente que a legislação brasileira ela é única para todos os estados, né? E muitas vezes ela conflita com o que é o mais lógico para a região amazônica. Um exemplo, como o Jonathan mencionou, a proibição de construção, né, a 500 metros, né, das beiras de rio. Isso daqui provavelmente eliminaria todas as cidades da região amazônica, que todas elas são construídas na beira de rio. Então, uma questão é você construir 500 metros aí no sul, não sei exatamente, mas aqui não parece estar linkado com a realidade. E também eu acho que é possível desenvolver a região amazônica, né, sem entrar em muita polêmica, né? Ou seja, do jeito que a gente está hoje, é possível, com essas melhoras na logística, melhoras na infraestrutura, por exemplo, o que o Jonathan mencionou, o custo do prático na cabotagem no Rio Amazonas, que é a nossa estrada, né? Ele corresponde, em muitos casos, aí a 10%, 20% do custo total do frete em grandes navios. Então, esse é um ponto, a minha avaliação, importante a ser endereçado. Então, com isso, eu encerro minha participação. Muito obrigado. Ministro, se o senhor me permite, eu vou deixar todos falarem e o senhor, então, no final, faz suas observações. Pode ser assim? Pode. Então, vamos seguindo, então. Felipe Dal Júnior, por favor, gostaria de se manifestar? Sim, Belisário. Bom, primeiro eu queria agradecer muito toda a exposição do ministro Ernesto Araújo. Nós, como empresa de comunicação, a gente até que vive aqui na Amazônia há tantos anos, temos hoje 48 anos, acreditamos muito em tudo isso que foi colocado. E eu queria, ministro, nos colocar à disposição. A gente já teve reuniões a respeito do Conselho da Amazônia com o vice-presidente, general Mourão. E eu queria também colocar o nosso grupo à sua disposição. Como foi bem colocado pelo senhor e também por todos aqui que já me antecederam, o próprio Jonathan Benchimol, José, o grande problema realmente pelo senhor, o grande problema é a gente conseguir falar daqui de dentro para fora. E a gente tem uma série de projetos que nós estamos endereçando nessa direção, né, para solucionar esse problema. E tudo aquilo que, como nós temos também, além de outros meios, né, canais que podem ser internacionalizados, a gente gostaria de colocar o nosso grupo à sua disposição, que a gente consiga levar essa mensagem do governo federal, não só para o resto do Brasil, mas também para o exterior. A gente acredita exatamente nisso, como foi bem colocado, as pessoas não conhecem a nossa realidade e falam não só do exterior, mas o que é mais triste, falam do próprio Brasil, do resto do Brasil, falam de coisas que não conhecem. Então, isso que o próprio Jonathan colocou no início é muito grave, quer dizer, todo mundo começa a legislar sobre coisas como se conhece muito bem a logística na Amazônia. A logística é extremamente complexa, precisa ser ouvida as pessoas que estão aqui. E, mais uma vez, como já coloquei em outras ocasiões, nós não somos incompetentes para cuidar da Amazônia, nós somos muito competentes. E a gente gostaria, sim, que eu acho que é o grande pleito aqui, de todos aqui da Panamazônia, é que a gente participe disso e ajude nesse processo de desenvolvimento. A gente acredita muito, sim, na educação das pessoas da nossa região e acreditamos, sim, que a solução é pelo desenvolvimento econômico.
né, e sustentável, evidentemente, mas por desenvolvimento econômico. Aqui, como eu costumo dizer, e falei isso para o próprio vice-presidente, isso aqui não é um parque, onde nós somos personagens desse parque e as pessoas pagam para entrar e depois eles nos deixam aqui. A gente faz parte da paisagem. Não somos. Né? E você ouvir de cada empreendedor que está aqui e há quantos anos faz e consegue vencer as dificuldades na região, dá para se notar que nós não somos simplesmente participantes de um parque, como as pessoas falam de maneira totalmente irresponsável. Então, eu gostaria de nos colocar aqui à disposição de realmente ajudar nesse processo. Eu também, a todos vocês que estão aqui na reunião, eu coloco à disposição o nosso grupo também, para que a gente juntos consiga vencer essas grandes dificuldades que começam, sim, numa comunicação extremamente equivocada ou até, em algum momento, asfixiante, que vem de fora para dentro e a gente não tem o direito de nos posicionar. Essa é a palavra, asfixiante, a palavra certa. Felipe, muito obrigado. Continuando, então, Dr. Reinaldo Zucatelli, por favor. Boa tarde, ministro. Eu ouvi atentamente suas palavras e fiquei muito contente de saber você saber que nós aqui no Brasil estamos conseguindo, né, reduzir a área de pastagem para a área agrícola, mas mesmo assim estamos aumentando o número de rebanho, né? Hoje estamos com mais de 210 milhões de rebanho brasileiro, através principalmente da nossa ABCZ, onde eu faço parte, que é a maior criação de zebu do mundo, né? E uma associação, né, que é o maior criador de zebu do mundo. E hoje, na Amazônia, nós temos aproximadamente 70 milhões de cabeças de gado. Então, nós somos responsáveis pela, hoje, a carne, né, o maior exportador do mundo, Brasil. Nós fazemos parte disso aí, ajudamos nessa exportação, e mais de 35% da carne exportada sai da Amazônia. Com todo o nosso sacrifício, ministro, de hoje, até 2008, a Amazônia podia abrir 50%, né, as suas áreas de pastagem, de agricultura. E hoje nós estamos limitados a 20% a partir de 2008, enquanto em muitas regiões do Brasil é 80% de abertura e 20% de reservas. Tudo isso vem nos prejudicando o nosso trabalho, né, nossos investimentos de vários anos. Então, a gente espera que o governo brasileiro possa olhar para nós da Amazônia, que estamos aqui, né, viemos de outros rincões, estamos aqui há quase 5 décadas, desenvolvendo, trabalhando, e falando ainda no rebanho, o objetivo que cresce o rebanho com menor área de terra justamente é o fornecimento de genética para poder engordar o boi em menor tempo possível, para poder aumentar essa quantidade, oferecer mais carne para o Brasil e para o mundo. Então, eu quero deixar aqui meus agradecimentos ao ministro pelas suas palavras e que realmente olhe para a Amazônia com outros olhos, que nós precisamos também de desenvolvimento e de acolhimento. Muito obrigado. Doutor Reinaldo, muito obrigado, doutor Reinaldo. Eu passo a palavra agora para o Antônio Azevedo, por gentileza. Antônio Azevedo, quer fazer os dados? Sim, obrigado. Sim, Belisário, muito obrigado. Senhor ministro Ernesto Araújo, primeiramente, parabéns aí pelas suas colocações. São colocações muito lúcidas para a nossa região. Bem, o nosso modelo de desenvolvimento, ele tem 53 anos, chama Zona Franca de Manaus. É um modelo de desenvolvimento que foi legado por nós, pelos militares, com o objetivo de ocupar para não entregar, né? E depois o objetivo passou a ser substituição de importações, começamos a desenvolver uma indústria no meio da floresta. Isso é algo talvez incompatível com as nossas aptidões, em função, claro, dos incentivos fiscais. E nós estamos hoje à mercê desse modelo de desenvolvimento.
Então, nós precisamos desenvolver outras matrizes econômicas na região de uma forma sustentável. Esse é um grande desafio. Então, nós não temos, o nosso modelo de desenvolvimento está baseado em incentivo fiscal que hoje o Brasil não quer mais custear. O governo federal, claro, na visão liberal, é completamente contra esse modelo, mas foi o modelo que nos legou uma preservação da Amazônia. Praticamente aqui no nosso estado, mais de 95% da floresta está preservada graças a esse modelo de desenvolvimento. Mas nós estamos refém, porque nós não temos alternativa. Nós precisamos de um novo projeto, um projeto grandioso, né? Talvez patrocinado pelo governo federal. Hoje, a Amazônia é mais conhecida que o Brasil. Nós temos esse ativo e nós não sabemos valorizá-lo convenientemente e vender isso para o mundo. O mundo quer comprar, o mundo quer pagar, mas nós não temos alternativas para o mundo. E o nosso caboclo, o homem amazônico, ele é o que menos é beneficiado por todo esse processo, tanto ambiental, quanto também esse modelo mais antigo, aí, esse modelo de 53 anos de desenvolvimento. O que aconteceu em 53 anos? O interior esvaziou, ministro. Esvaziou o interior, inchou aqui a nossa capital, aqui no caso de Manaus, né? A nossa cidade passou de há 50 anos atrás, não tinha 200 mil habitantes, e hoje são 2.200.000 habitantes. Praticamente mais de 50% da população mora na capital, sem nenhuma infraestrutura. Então, uma cidade que foi alargada sem a infraestrutura necessária. Então, o que eu falo é que nós precisamos, sim, desenvolver o turismo, a biotecnologia. Para isso, nós precisamos convidar o mundo para investir aqui, nessas atividades sustentáveis e outras também, que, naturalmente, elas vão ter que ser também compatíveis com a preservação. Esse é o grande desafio. Para isso, tem que ter conhecimento, nós temos que atrair as cabeças pensantes, né? E tem que ter um grande projeto para a Amazônia, não só para o Amazonas, mas para a Amazônia. Um projeto de desenvolvimento para os próximos 50 anos. Como fazer isso? Isso tem que ter ajuda do governo federal, tem que ser um projeto, ministro, de Estado, um projeto que vise também o homem, o amazônico, o homem que mora aqui, né? Porque nós aqui somos quase que uma categoria de segunda classe, né? Quem mora na Amazônia não é considerado no Brasil. E nós, hoje, nós temos uma missão de ocupar, de preservar, de desenvolver, de estar aqui, né? Porque somos também brasileiros, como qualquer outro brasileiro. E, obviamente, há que haver esse alinhamento, né, com o governo federal, de ter um grande projeto e vender isso para o mundo. O Ministério das Relações Exteriores tem um grande papel. E agora, com o governo que quebrou essa instrumentalização do ambientalismo, né, de uma forma até que é vendido de uma forma errada, a desinformação que o mundo compra, talvez também seja em função da nossa omissão de mostrar a realidade do que é realmente a Amazônia para o mundo, né? E isso cabe naturalmente ao Ministério das Relações Exteriores, junto com os ministérios, e fazer um grande alinhamento também com quem mora aqui na região. Seria isso, Belisário. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio. Prosseguindo, então, doutor Irani, o senhor está conosco ainda? Doutor Irani Bertolini? Doutor Irani? Bem, então passo a palavra para o Jairo Almeida dos Santos, por favor. Oi, desculpa para o som aqui. Rapidamente, Jairo, por favor. 1 minuto, por favor. Eu acredito que o grande problema nosso na Amazônia é realmente a comunicação, essa falta de comunicação, como já disse as pessoas que me antecederam. E como bem disse o ministro, eu acredito que ele, que morou muito tempo no exterior, ele sabe o estereótipo
que as pessoas lá de fora veem a nossa Amazônia e o Brasil como um todo. Eu acho que agora nós estamos passando um processo de conseguir estabilizar esse nosso governo aí, com desenvolvimento, e conseguir trazer novos projetos para a nossa região, né? Que a gente consiga realmente sair dessa hipocrisia. Pior do que as queimadas é o povo viver de assistencialismo. Pior do que as queimadas é a gente ficar dependendo, como diz o Antônio, de incentivos fiscais. Quem sabe a gente consiga uma nova matriz, um novo pensamento de desenvolvimento para a Amazônia. Só isso. Muito obrigado, Jairo. Muito obrigado. Rogério Rabelo, por favor. Bom, ministro, o senhor já percebeu que os amazônidas e a Amazônia querem ser senhores da sua história de desenvolvimento, não é verdade? Mas tudo isso já foi dito de diversas formas pelos meus pares. Na realidade, eu vou agradecer ao senhor e ao governo Bolsonaro, como membro da comunidade judaica aqui da região norte, a mudança de política em relação a Israel que esse governo promoveu e a reaproximação em relação a uma democracia viva e vibrante naquela região do Oriente. Essa é uma palavra de agradecimento que precisa ser dita em relação ao que foi feito e a esse restabelecimento dessa relação vibrante com o Estado de Israel. Meu muito obrigado. Obrigado, Rogério Rabelo. Muito bem lembrado, Rogério. Ministro, no nosso grupo da Panamazônia tem um percentual muito grande de associados que são israelitas. E a comunidade israelita aqui na Amazônia teve um papel fundamental no processo de desenvolvimento econômico, desde a época da borracha até um pouco antes. Então, e nós sabemos que o senhor tem uma visão muito favorável em relação a Israel, então eu faço minhas as palavras do Rogério Rabelo. Muito obrigado mesmo. Bem, eu passo a palavra então para o Davi Israel, por favor. Boa tarde. Bom, eu considero que o que eu queria, na verdade, agradecer também ao ministro a posição dele quanto a Israel, né? Como o Brasil mudou sua postura para Israel. Um outro agradecimento, como envolvido com turismo há 30 anos, foi a isenção dos vistos para os países desenvolvidos. Isso aí era uma briga nossa já de longa data para que os turistas tivessem mais facilidade de entrar no Brasil. Gostaria de acrescentar sobre a questão logística, lembrar-se também do Alto Solimões, na região da fronteira de Tabatinga, Letícia, com a Colômbia e com o Peru. Nós temos ali os voos que vêm de Bogotá, que tem conexões com o mundo todo, poderia ser uma alternativa de entrada para turismo na nossa região, mas o aeroporto de Tabatinga tem algumas dificuldades para esse recebimento. Na verdade, eles chegariam por Letícia, mas até para atravessar a fronteira é um pouco complicado. A Polícia Federal fica numa rua, no meio de Tabatinga, você tem que ir lá para pegar o visto, e quando você vai sair, você não tem nada no aeroporto, né? Como já existe em Letícia. Então, seria uma alternativa ter alguma coisa no aeroporto de Tabatinga para que os turistas entrassem com um pouco mais de facilidade. E também usar a rota do rio Amazonas via Peru, que agora o governo do Peru construiu também uma estrada por debaixo dos Andes, que vai até o porto de Paita, que também seria uma alternativa para essas pessoas que estão no Alto Solimões, né, como escoamento de suas produções. Então, o senhor falou aí, muito bem lembrado, de Pucallpa, da saída por Georgetown, mas gostaria de acentuar essa possibilidade também via aérea pela Colômbia e via fluvial e rodoviária pelo Peru. Essa seria a minha contribuição de ideias. Estamos aqui abertos também. Temos aqui um hotel de selva que trabalhamos já há 30 anos. Gostaríamos de convidá-lo, quando estiver aqui em Manaus, vir visitar o nosso projeto, que cuida de primatas e também tenta expor um pouco das belezas amazônicas.
Acho que o turismo não é uma alternativa que vá substituir a Zona Franca de Manaus. Acho que tem que ter economia de escala das soluções amazônicas, como mineração, que foi bem ressaltada pelo senhor, o manejo florestal de forma sustentável, a piscicultura, são grandes focos que podem ter economia de escala, e as outras pequenas coisas, como castanha, borracha e óleos essenciais, não tem força de escala, mas junto com uma economia grande de escala podem ser agregados a esses outros produtos. Então, isso eu sei que não faz parte do Ministério, mas é bom pontuar que nós estamos aqui contribuindo com as nossas ideias. Eu sei que o senhor também tem essa visão liberal. Queremos agradecer muito a visão do governo Bolsonaro. Somos apoiadores do governo Bolsonaro, das suas ideias e dos outros ministros que já foram citados pelo Belisário. Muito obrigado e até breve. Davi, muitíssimo grato, Davi. Bem, Paulo De Carli, por gentileza. Opa, boa tarde a todos. Ministro, eu vou procurar ser bem reto, bem objetivo, para não adiantar muito. Eu sei que o horário já está ficando apertado para todos. Em primeiro lugar, ministro, eu quero também agradecer, não só por todas as posições que nossos colegas falaram, mas acrescentar aqui o papel fundamental que o Ministério das Relações Exteriores estão tendo na integração econômica com esse momento da Guiana que o senhor mencionou. Vejo que a participação como protagonistas desse desenvolvimento que se vislumbra nos próximos 5, 10 anos naquele país, fronteira com o estado de Roraima e, consequentemente, com o estado do Amazonas, porque aqui somos praticamente uma região só, beneficiará demais não só a questão da infraestrutura, não só a questão da logística, mas principalmente as oportunidades empresariais que o nosso empresariado busca aqui, local, em participarmos ao lado dos americanos que lá já estão bem fortalecidos, dos chineses que estão bem fortalecidos, dos empresários russos. Temos que ter aqui empresas brasileiras sendo protagonistas desse desenvolvimento, até porque o Brasil, e o senhor tem essa visão, tenho certeza disso, é o país mais importante do Cone Sul, da América do Sul, principalmente, mas de todo o Cone Sul, e como potência. E aqui ao nosso lado, eu costumo usar a expressão quintal, mas não é quintal no sentido pejorativo, né? Mas aqui nos nossos vizinhos, que devem ser integrados à nossa economia, à nossa influência também, eu acredito que o Ministério das Relações Exteriores tem um papel aí fundamental na participação disso. Quero aqui agradecer tudo que o senhor fez. Acompanhei o seu vídeo do senador Chico Rodrigues quando anunciou o seu apoio à questão da construção da rodovia. Temos lá ainda a construção de porto, temos ali a construção de refinaria de petróleo. Vejo várias empresas brasileiras com interesses específicos naquela área e que, com certeza, trarão um benefício de desenvolvimento irradiante ao estado de Roraima e ao estado do Amazonas. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado pelo seu apoio. Muitíssimo grato, Paulo. Ministra Maria Deise, a senhora gostaria de fazer uma rápida intervenção? Ministra Maria Deise. Eu acho que tudo já foi dito e vocês podem estar certos que hoje é um grande dia para a Amazônia, porque o ministro Ernesto Araújo teve a oportunidade de escutar de vocês diretamente tudo que ele escutou, e ele é o melhor ministro que nós poderíamos ter nesse momento no Ministério das Relações Exteriores. De modo que hoje é um grande dia. Concordo, muito obrigado. Deixa eu só verificar, eu estou vendo que o telefone do Adélio e do doutor Irani ainda continua, mas eu não sei se eles estão ouvindo. Adélio Barufaldi, você nos ouve? Doutor Irani, o senhor nos ouve? Acho que não sei. Bem, então, Jonathan, tu queres terminar os comentários e passamos então a palavra, devolvemos a palavra para o ministro? Ministro, muito obrigado pelo tempo, pela oportunidade, pela clareza na visão de toda a equipe do Itamaraty, visão sua também, do governo Bolsonaro. Muito obrigado por essa visão alinhada com o liberalismo, com a atividade econômica, com a diversidade de matriz econômica para o desenvolvimento racional, de forma a tirar o homem da situação de pobreza, miséria, informalidade e até ilegalidade na região. Muitos falaram sobre a questão da mineração, de novo a mineração muitas vezes na região
travada por causa do aparato legal ambiental. Eu citei aí essa questão de declarar área de preservação permanente em algumas regiões da Amazônia, previsto na Lei 9.985, que define preservação em alguns trechos de até 500 metros da margem do rio. Legislação essa também que eu já toquei en passant, no que se refere à praticagem, algo, vamos dizer, histórico, porém que não evoluiu em face às novas tecnologias. Outros falaram também sobre a política de desinformação. Eu acho que foi muito feliz essa política. O senhor também, senhor ministro, agradeço muito a clareza dessa visão aí. No mais, agradecer, dizer que o senhor pode contar com os membros da Panamazônia em auxiliar nesse trabalho, em apoiar como foi preciso. Eu agradeço a palavra da embaixadora Deise também. Foi um grande dia para a Amazônia, foi um grande dia para a Associação Panamazônia também, essa oportunidade. Belisário, muito obrigado pelo evento. Obrigado, Jonathan. Ministro, devolvemos a palavra para o senhor, para as suas considerações. Considerações finais, inclusive. Por favor. Obrigado. Obrigado, Belisário. Muito obrigado. Olha, agradeço muito realmente a riqueza, a profundidade desse debate aqui. Estava anotando todas as ideias, as preocupações. Isso realmente acho que mostra que nós estamos dentro do mesmo horizonte e que estamos, acho que, num caminho que é um pouco um consenso aqui que a gente reúne das pessoas que conhecem, que estão produzindo na Amazônia. Acho que isso, antes de mais nada, nos anima muito aqui, a toda a equipe do Itamaraty, a continuar aprofundando esse conhecimento, aprofundando essa atuação em favor das teses que a gente tem defendido, né? Claro que sempre sujeitas a aperfeiçoamento, mas fico muito feliz de ver que, né, que é uma política do presidente, mas que está no caminho certo, né? E, ao mesmo tempo, o reconhecimento dos enormes desafios que a gente está enfrentando. Mas eu fico mais consciente, digamos, desses desafios e queria, antes de mais nada, pedir que nós continuássemos a ter esse contato e colocar totalmente, não só à disposição dos senhores, mas queria realmente que a gente pudesse continuar se nutrindo dessas ideias e percepções dos senhores, né? Queria mencionar algumas coisas que surgiram aqui, entre tantas muito interessantes. O Belisário mencionou o tema do TCA, né? Eu acho que realmente há vários problemas com a organização do tratado. Ele tem uma legitimidade muito grande, é claro, mas ao mesmo tempo padece, eu acho que desse problema histórico aí da ênfase apenas ambiental, é algo que a gente tem que manejar. Vou ver como é que está exatamente a questão das nossas posições, mas nós temos procurado justamente atualizar esse quadro, né? Os organismos internacionais tendem a ser, né, mais lentos do que a realidade e a gente precisa atualizar isso. No TCA tem o problema da presença da Venezuela, que, enfim, alguns países, a maioria não aceitam que seja representado pelo regime Maduro, por razões óbvias, outros não aceitam que seja representado pelo que a gente considera o governo legítimo. E, enfim, então o TCA fica meio paralisado. Até em função disso surgiu o Pacto de Letícia, né? Por iniciativa da Colômbia, sobretudo, que é um instrumento útil, que não visa substituir o TCA, mas que permite a gente fazer coisas aí enquanto não tem o OTCA do jeito que gostaria de ter. E nesse âmbito de Letícia, a gente tem procurado, o Brasil tem procurado justamente usar esse ambiente para atualizar percepções, porque os outros países, mesmo países que estão muito alinhados conosco em termos de liberalismo, tal, como a Colômbia, eles acabam, eu acho que, trazendo, não o governo colombiano, mas acabam trazendo uma mentalidade europeia, estão mais um pouco expostos a isso, né? Então, a gente acho que tem que colocar o peso do Brasil a favor dessa atualização de ideias, quer dizer, nada contra a visão europeia, eu digo assim, a visão, digamos, da proteção através de ONGs, sem olhar a questão da produção, sem olhar a questão do emprego, né? Já tenho falado com os colegas aí colombianos, peruanos, equatorianos, que a gente precisa se unir aí em projetos produtivos. Alguém mencionou aqui que a gente poderia usar ali as conexões de Tabatinga, Letícia com Bogotá e, portanto, com o exterior, para trazer turismo ali. Um exemplo concreto de um projeto que a gente pode
que a gente pode colocar nesse âmbito aí, por exemplo, Letícia, porque tem os 3 países ali, né? E precisamos de mais ideias desse tipo, né? De produção e projetos conjuntos desses países para tentar também mudar a mentalidade no bom sentido. Bem, tem a ver também, tudo que mencionou o senhor Benchimol, a respeito do desenvolvimento, a respeito da ideia de convidar jornalistas, convidar, né, pessoas para conhecerem e outras ideias. Enfim, isso, né, faz parte certamente da nossa agenda. Mas acho que temos que estar conscientes em toda essa questão de comunicação, realmente que é empurrar uma pedra morro acima, né? A gente vai empurrar, mas para eles basta se deixar rolar, a pedra vai, né? Então a gente precisa estar empurrando o tempo todo para desfazer as narrativas equivocadas e tentar despolitizar, né? Aqui eu trago de novo exemplos aí do ambiente que todo mundo está vivendo da pandemia, do Covid, né? Então foi só o presidente falar da hidroxicloroquina que todo mundo não, né? Muita gente usando, mas aqueles que, né, por algum motivo não gostam do presidente, de repente fala que a hidroxicloroquina é ruim, que não funciona, o que é um absurdo, né? E ainda dizem que a gente é contra a ciência. Olha, justamente, a ciência evoluiu para você não depender de quem fala, né? A questão é o fato, né? Se uma pessoa fala e a outra fala, você não tem que olhar quem falou, você tem que olhar se o remédio, no caso, funciona ou não. Mas a gente está diante disso na Amazônia também, né? Então, se nosso governo falar determinadas coisas, vão ser acreditadas ou não por causa da proveniência. Por isso que é preciso um trabalho diário de mostrar e de mobilizar. Então, também acho que tem um trabalho muito importante do setor privado, de toda a sociedade civil, que não está diretamente vinculada ao governo, né? Mas para que tenha também, funcione como uma caixa de ressonância para as ideias e as informações corretas, né? Para tentar contornar esse problema digamos, do quem fala, né? Que pode gerar uma reação. Mas também, você sabe que o presidente também não tem problema nenhum com isso e continua falando aquilo em que ele acredita e acaba, com todas as situações, quase se revelando que está correto, né? Enfim. Bem, então, eu acho que isso tem a ver com várias pessoas aqui falaram, o Felipe também, né? A nossa luta é parte de uma luta mundial contra a desinformação, não é só o Brasil. Por isso que ela, por um lado, é mais difícil e por isso que ela é mais instigante, inclusive, né? Porque acho que no mundo todo, pessoas, cada uma na sua realidade, há pessoas se mobilizando contra esse domínio de determinadas narrativas, seja em temas ambientais, seja em outros. Então, a gente precisa estar dentro disso, porque a comunicação hoje é assim, isso sim é uma coisa global, né? Então, não adianta só a gente corrigir a desinformação a partir daqui. É um povo aí com muitos tentáculos que estão ao redor do mundo, que a gente precisa ser parte de um enfrentamento desse esquema de desinformação, né? Bem, o Sr. Zucatelli mencionava a questão da criação de gado, isso eu queria mencionar a respeito de toda a importância que a gente também precisa colocar na conscientização mundial do papel do Brasil em alimentar o mundo. Isso o presidente falou também na Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Nós somos capazes de alimentar, estamos alimentando mais de 1 bilhão de pessoas. E então as pessoas que, né, jogam pedra na gente por causa da nossa produção agrícola, na verdade estão, né, direto ou indiretamente, em menor ou menor grau, dependentes cada vez mais do Brasil como produtor de alimentos, né? Isso o mundo tem que passar a reconhecer. A gente tem lutado por isso cada vez mais, em vários fóruns aí. Olha só, vamos inverter essa equação, como se a agricultura fosse uma coisa ruim. Vem cá, a gente, né, o Brasil talvez seja o principal herói, na verdade, dessa história. Eu falei isso outro dia em uma entrevista, né? E não o vilão na história da segurança alimentar, né? Não vamos punir, porque, né, a gente tem uma responsabilidade mundial. Isso aqui não é uma brincadeira, né? As pessoas precisam comer. Por causa da pandemia, mais de 200 milhões de pessoas estão passando fome no mundo. Imagina se não fosse o Brasil. Teria mais 1 bilhão passando fome, né? Imagina se a gente tivesse, olha, vamos parar toda a produção, né? Então, acho que precisa se inverter também entre tantas outras, né? Essa equação. Olha, né, todo mundo, né? Segurança alimentar é um tema mundial. Então, olha só, o Brasil é talvez um dos principais, certamente um dos principais atores nisso. Bem,
toda a questão do modelo da Zona Franca de Manaus e de como criar um novo modelo, né? Isso é absolutamente essencial. A gente tem conversado sobre isso dentro do governo. Eu, por exemplo, tenho trocado ideias com o ministro Paulo Guedes. É uma ideia que ele acha que é minha, mas na verdade é dele, né? Então, que é a ideia de ter uma espécie de um Vale do Silício verde na Amazônia, né? De fazer um projeto realmente para atrair grandes investimentos de startups tecnológicas, né? Com uma vocação eventualmente ligada à biodiversidade, mas não necessariamente, né? Ou seja, né? Talvez uma zona franca de Manaus do século XXI, né? Focada nas novas economias, nas novas tecnologias, né? Não necessariamente em Manaus, claro, mas para dar essa alternativa. E a gente precisa de coisas visuais, né? De coisas que atraiam o interesse, né? Então, às vezes, um projeto aqui, outro ali são muito bons, mas precisa ter uma ideia força, não necessariamente essa, mas isso a gente tem conversado e precisa conversar cada vez mais. E essa questão tem a ver com algo mais geral para o país, mas que tem um impacto muito grande na Amazônia, que é essa visão conjunta de liberalismo com o que a gente chama o ideário conservador, né? E é isso, quer dizer, o liberalismo, claro, ele está provado que ele é economicamente mais eficiente, né? E o nosso ponto é de que eu procuro fazer muito, é de que isso precisa vir conjugado com uma base real sólida, que é uma base conservadora da sociedade. O que a gente entende por conservadorismo, né? Claro, tem a questão de costumes, tal, família, mas tem também algo que a gente está discutindo aqui, quando a gente enfrenta a desinformação. No fundo, conservadorismo você pode definir como né, a corrente de pensamento que tenta se construir a partir da realidade, não a partir de ideologia. O conservadorismo é o oposto da ideologia. Não existe ideologia conservadora, né? O conservadorismo autêntico é aquilo que você olha. Tem coisas que estão funcionando, vamos entender por que funciona, vamos entender, né, coisas que existem há séculos ou coisas que parecem muito boas que não funcionam, né? Mas por causa de determinados ideais, de determinadas palavras, né? Então, por exemplo, o conceito de igualdade, quantas vezes, né, todo mundo quer igualdade, mas quando você vai aplicar, muitas vezes causa piores desigualdades, né? Só para dar um exemplo. Então, toda essa dinâmica de meio ambiente, ela precisa se nutrir, acho que, das duas coisas, né? Do enfoque liberal, ou seja, né, você precisa, a economia é capaz de produzir soluções, se você deixa as pessoas trabalharem. Isso é a grande coisa, né? E acho que por isso que talvez os americanos sejam mais sensíveis. Os americanos acreditam mais nisso que os europeus, né? Os europeus tendem a acreditar que, né, você precisa ter uma espécie de de governança superior, né? Acho que os americanos entendem melhor também por isso. Tem o espírito do pioneiro, né? Aquele que quer produzir, sem nenhum demérito à Europa, né? Mas acho que tem essa questão de mentalidade. Mas, enfim, então, o lado liberal, né? Mas também o lado conservador nesse sentido de né, tentar construir as coisas de baixo para cima, né? Não a partir de ideias abstratas. Vamos proteger, vamos salvar. Tá, mas como é que você faz, né? Então, vamos falar menos de ideias abstratas e mais de iniciativa concreta. Vamos ver como é que o caboclo pode, né, ter um emprego, como é que o produtor pode produzir de maneira sustentável, como é que, né, o garimpeiro legal pode se transformar num produtor legal, né? E como é que as comunidades indígenas, né? Como é que as comunidades indígenas podem se beneficiar? Eu acho que isso é um grande tema. A vontade de construir uma proteção das comunidades indígenas de baixo para cima, olhando do abstrato para o concreto, causa problemas, pelo que a gente vê, enormes para as próprias comunidades indígenas, né? Sem dúvida. Pessoas de boa fé acabam causando problema e não resolvendo o problema que elas se propuseram a, né? Então, tem que se olhar essa coisa, como é que, na realidade, como é que as populações indígenas podem se beneficiar de atividade econômica legítima, né? Bom, a questão do turismo, que foi mencionada pelo Davi, né, do hotel, gostaria muito de poder atender seu convite e estar no Hotel da Selva, sim, muito obrigado. Né? Isso faz parte, evidentemente, de qualquer solução, né? E o nosso governo está trabalhando muito mais no turismo, como os senhores sabem. Agradeço quem mencionou a isenção de vistos para alguns países, né? Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, se não me engano, que aumentou muito, né? Claro, esse ano da pandemia tem seus desafios, mas no ano passado, já depois da isenção, aumentou brutalmente o turismo desses países, o que era óbvio, né? Isso tem muito a ver, de novo, com a questão da realidade versus a abstração, porque muita gente defendia que a gente não fizesse isso, né? Por causa do princípio da reciprocidade.
E está lá, está bem, muito bonito. Né? Mas o que a gente ganha em manter a reciprocidade? Né? Aí alguém me disse uma frase que agora não me lembro quem foi, mas assim, a reciprocidade é o emprego. Né? A gente ganha, né? Você diz, eu sou muito orgulhoso e tal, se os americanos não me dão visto, eu não dou. Né? Tá bem, né? Mas isso não enche a barriga de ninguém. Você, né, criou quantos empregos a gente terá criado com o aumento de turismo por causa da isenção de visto? Né? Então, de novo, a visão aqui, tem um princípio. Será que o princípio está prejudicando a gente? Vamos olhar as coisas como elas são. Né? Enfim, tantas outras coisas que a gente precisa olhar. Por isso que é tão útil, realmente, para nós ter esse tipo de discussão aqui. Agradeço novamente. Só duas coisas para terminar. E só reiterar que acho que é muito importante realmente os senhores trabalharem com as bancadas dos seus estados para apoiarem as coisas que a gente está fazendo aqui, né? E vice-versa, né? Porque isso vai dando uma solidez muito grande aos nossos projetos aí. Por exemplo, essas estradas aí que a gente vai certamente conseguir com o Peru, com a Guiana, estão saindo por causa, grande parte da mobilização dos senadores desses estados junto à economia, à infraestrutura aqui em Brasília, por exemplo. Né? E, por fim, agradecer a Maria Deise aí, certamente não mereço suas considerações e muito generosa, Maria Deise. Eu queria dizer que isso sim é verdade que não poderia haver melhor chefe para o escritório em Manaus do que a querida ministra Maria Deise aí. Muito obrigado. Ministro, mais uma vez, muitíssimo obrigado em nome de todos os associados da Panamazônia. Foi uma honra. Agradecemos por sua imensa generosidade em atender nossa solicitação e queria reiterar que aqui nós somos seus admiradores e estamos aqui. O senhor pode sempre contar com o nosso apoio. Inclusive, nós estamos, sim, trabalhando nessa articulação com os parlamentares. O senhor pode contar conosco. Estaremos sempre aqui a seu dispor e somos agora devedores. Muitíssimo grato ao senhor e à sua equipe toda. Eu que agradeço. Realmente foi uma oportunidade, um privilégio para mim estar com os senhores. Muito obrigado. Estou sempre às ordens. O privilégio é nosso. Uma honra é nosso. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Belisário. Boa noite. Obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos. Boa noite, Belisário. Boa noite, até logo.